Olá, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem está com vocês é o Marcos Santos, instrutor de solda. E nesse vídeo preparei, um dos detalhes mais necessários que o soldador precisa aprender para se tornar um excelente profissional. Bom, se você quer se tornar um excelente profissional como soldador ou está fazendo curso de inspeção de solda, não deixe de assistir esse vídeo até o fim. Nesse vídeo eu realizei diversos cordões de solda, apresentei diversos defeitos e nele você vai estar tirando toda a conclusão para aqueles que irão realizar teste nas empresas e tem dúvidas sobre o que é reprovado, o que é reprova em um teste. Está aí todos os detalhes com macetes para poder passar mais conhecimento para vocês, aqueles que irão fazer teste e precisam de conhecimento. Bom, nesse vídeo realizei diversos tipos de cordão com diversos ensaios de defeito, onde a gente poderá estar conhecendo cada um desses defeitos, o nome que é chamado. Quem faz a avaliação desses defeitos é o inspetor de solda. E para quem é soldador ou quem está se tornando soldador, para quem está fazendo curso de inspeção de solda, é um vídeo muito bom, que quasemente é um vídeo prático, onde você está vendo o defeito. E eu vou estar tanto explicando que tipo de defeito é esse, por que acontece e como você vai lidar com ele para evitar que esses defeitos ocorram, para quem está realizando o treinamento de soldagem. Bom, aqui nós vemos um cordão de solda, nós vemos a seta apontando para dois furos. Esses furinhos que aparecem no cordão de solda é chamado de porosidade, é chamado de poros. Esse poros é causado por... Bom, o poros é causado por má armazenamento dos eletrodos ou quando o material de base há oxidação e o profissional não executa um tratamento do material de base, ou por abertura de arco, quando o soldador mantém o eletrodo afastado. Bom, quando os eletrodos saem da fábrica, geralmente ele vem armazenado dentro de uma caixa metálica. E assim, quando essa caixa é aberta, o eletrodo ele fica exposto ao ar atmosférico, então a facilidade de o eletrodo absorver a umidade é muito grande. Então é necessário o soldador ele armazenar os eletrodos dentro de uma estufa ou dentro de um cochicho. O cochicho é uma ferramenta que o soldador usa com ele na hora da soldagem. Esse cochicho pode ser instalado até na própria máquina de solda. Bom, não é somente a falta da necessidade do armazenamento dos eletrodos que causa porosidade. O soldador é necessário também fazer um tratamento no material de base, fazer uma escariação, no caso, se o material de base houver ferrugem, oxidação, então é necessário usar uma maquita com disco de desbaste, fazer um tratamento, removendo toda a oxidação da parte onde vai ser realizado o procedimento de soldagem. Bom, tem outra coisa também, o arco. O soldador ele tem que prestar atenção na aproximação do bico do eletrodo ao material de base. Quando o eletrodo está dissolvendo, o soldador ele tem que aproximar bastante para que o bico do eletrodo mergulhe na poça de fusão. Então, o arco aberto, afastado demais, também pode causar porosidade. Bom, revisão. Para evitar que haja porosidade, mantenha sempre os eletrodos armazenados dentro de uma estufa. Faça sempre um tratamento no material de base com a maquita, escariando, removendo toda a oxidação e mantenha o arco bem próximo da poça de fusão para que a poça de fusão não venha entrar em contato com o ar atmosférico. Bom, aqui nós estamos vendo outro defeito, um outro cordão. Você vê um círculo preto e você vê uma seta apontando, entre o cordão você vê uma abertura entre eles. Bom, esse afastamento, que você vê aí, entre um cordão e outro é chamado de falta de fusão. Isso ocorreu por falta de atenção, possa ser que o soldador ele não tenha enxergado aonde correu o cordão, possa ser que o guia que ele tenha aberto também tenha saído afastado do cordão. Isso geralmente acontece por falta de visão ou muitas vezes o guia incorreto. O que acontece? A falta de fusão, ela reprova no teste, quando acontece nesse estado aí você está vendo um cordão afastado do outro. Para você evitar que isso aconteça, pega a maquita, abre um guia próximo do cordão, não deixe a maquita correr para cima do cordão para que você não acabe cobrindo o cordão demais. O certo é cobrir em torno de no máximo de 3 a 4 milímetros acima do cordão.
E outra coisa, quando você passar a maqueta para abrir o guia, não deixe o guia ficar afastado do cordão. Isso aí resultará nesse defeito que vocês estão vendo aí, correto? Então é só prestar atenção. O macete é o seguinte: acender o arco, observa a poça de fusão escorrer na borda do cordão. Então muitas das vezes o soldador também ele abre o guia, queima o cordão, faz o cordão e não presta atenção, né, na fusão da poça de fusão entre o cordão que já foi realizado. Então o macete é você queimar o eletrodo, observar a poça de fusão e fazer com que a poça de fusão escorra mais ou menos 1/3 do cordão de solda, deixando de 2, no máximo 3 milímetros acima do cordão para efetuar uma boa fusão. Bom, agora nós vemos agora aí um passo com 3 cordão e já observamos outro formato de falta de fusão, né? O soldador ele colocou o primeiro cordão perfeito, o segundo cordão houve uma falha, né? O terceiro cordão saiu bom, mas houve um defeito no segundo cordão. Você vê aí logo uma profundidade entre o cordão, né? Então o que acontece? Muitas das vezes esse defeito é causado na emenda. Muitas vezes o soldador ele faz a emenda um pouco afastada do cordão e aí resulta aí nessa falta de fusão. E isso é prova num teste, né? Para que, né, você não deixe acontecer isso, né? Você vê no círculo aí verde, círculo verde, aonde houve essa falta de fusão. Então o certo é você pegar uma maquita, né? Se aonde você encerrou o cordão houve defeito, você, né, remove aquela parte, né, fazendo tipo uma unha com a maquita e dá continuidade com a emenda para dar uma boa fusão, para evitar que esse defeito ocorra. Acontecendo isso aí, né, o inspetor ele vai reprovar em um teste. Então tente fazer o reparo antes que o inspetor ele encontre esse defeito no cordão de solda. Bom, nesse outro defeito, a gente observamos um excesso de matéria. Você vê uma vareta que está apontado para o cordão de solda. Esse excesso houve na emenda. Foi uma emenda e você observa um excesso. Isso também acaba reprovando no teste, né, de qualificação. Bom, para evitar que isso aconteça, não segure muito a mão quando você realiza a emenda. Você vai fazer a emenda da forma que você, né, já sabe como realizar, né, dependendo do posicionamento. Mas não leve muito tempo, porque senão vai acabar causando um excesso, né? Muitas das vezes também o excesso pode ocorrer, né, do jeito que você vê aí, o soldador arrastando o eletrodo, entendeu? Então muitas das vezes ele segura a mão, né, ele está indo numa velocidade, de uma hora para outra ele diminui aquela velocidade. Então faz com que aquele local, né, absorva mais volume de material, causando esse excesso de material, né? Então, fica bastante atento, o excesso de material também reprova em um teste de qualificação. Bom, aqui nós vemos 2 cordões de solda, vemos um alinhado e vemos outro com curva. Bom, os cordão torto, né, com curva também pode ser reprovado em um teste, né, no ensaio de qualificação, né? Então presta bastante atenção no guia, olha se o guia está bastante alinhado, olha se você tem condições de enxergar corretamente o local que você está soldando, para evitar que esse erro aconteça. Lembre sempre, né, em manter o grau adequado de acordo com o posicionamento de soldagem e sempre avalie a posição que você está soldando para manter a qualidade do cordão de solda. Bom, aqui nós vemos aqui 2 cordão. Entre esse cordão nós vemos aqui um mais estreito e outro mais largo. Bom, o que acontece? O cordão de 5 mm é o cordão adequado. O cordão de 10 mm está um pouco largo demais. Então isso numa avaliação, né, de um teste, quando o soldador ele faz acabamento acima de 2 cordão, ele pode ser, né, comparado com cordão excessivo. Então evite, né, fazer o cordão muito largo, tá lá de 5 no máximo 7 mm. Bom, você pode fazer um acabamento, né, num trançado que ele possa passar até de 10 mm, mas isso quando o procedimento cobre o procedimento de aplicação de soldagem. Bom, lembrando, para evitar que o cordão fique muito largo, né, não segure muito a mão, né, só correr um pouco mais a mão e aí pode ter certeza que o cordão vai diminuir a largura adequada. Bom, aqui nós vemos outro cordão. Observa uma vareta apontada para o cordão de solda. Bom, nessa parte aqui foi o soldador ele aplicou aqui, ó, passou a maquita, né, com o disco de desbaste
E aí o que aconteceu? Comeu uma parte do cordão. Isso, numa avaliação por inspetor de solda, é reprovado. Não se deve, né, fazer visual em cima do cordão de solda quando você está fazendo teste para qualificação. A maioria dos testes isso reprova. Na área é outra coisa, no campo o soldador vai fazer o reparo, isso aí não tem importância. Mas um teste de qualificação, isso é errado. Então evite, né, deixar excesso no cordão de solda para você não precisar usar a maqueta para poder fazer um visual acima do cordão de solda. Bom, aqui nós vemos aqui um cordão padrão com qualidade. Você observa o alinhamento, né? Você observa a escamação do cordão. Lembrando, para fazer um cordão perfeito, basta você controle do arco, não segure muito a mão e não corra mais a mão. Leve sempre em um padrão, né, em uma determinada velocidade para que o cordão mantenha a qualidade. Observe a força de fusão e vá determinando a largura desejada com impulso suave, sem deixar o eletrodo pular ou interromper o cordão de solda, diminuindo a velocidade, e assim resultará em um cordão perfeito. Bom, aqui nós vemos aqui, né, um tubo de 6 polegadas com raiz e enchimento de acabamento. No caso, esse corpo de prova foi feito por mim, né, mas eu coloquei aí só observado que mesmo essa qualidade assim desse estado aí, o corpo de prova pode ser reprovado por certos defeitos que ocorram na parte interna. Bom, vamos saber agora quais são esses defeitos. Bom, um dos defeitos pode ser o poros, pode ser a falta de fusão, ou pode ser inclusão de escória, que pode ser encontrado pelo laudo, né, da ultrassom, como muita gente conhece, ou raio-x. Né? O que acontece? A inclusão de escória acontece quando o soldador aplica o enchimento, né, e fica algum resíduo do revestimento na borda do cordão. Então é necessário que o soldador passe a maquita, né, na borda do cordão para remover o revestimento. Passe a escova rotativa, elimine toda a sujeira que houver na parte entre o cordão para evitar que haja a inclusão de escória. Bom, a porosidade, né? O pessoal já sabe como é que tem que fazer, tem que remover o pós e refazer de novo o cordão. Se no caso a falta de fusão pode ocorrer por falta de amperagem ou coordenação motor, amperagem baixa ou coordenação inadequada do soldador, né, fazendo com que o cordão saia com defeito. Mas é isso aí, muito obrigado por ter acompanhado, né? Quem gostou do nosso vídeo, se inscreve e curte o canal. Se puder compartilhar, obrigado.